Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação na linguagem MQL5. Bem, na aula passada a gente falou sobre as funções de manipulação de eventos, fizemos aí um apanhado básico sobre o que são as funções, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, beleza? Então eu quero mostrar para vocês aqui todas as funções de manipulação de eventos e o que elas fazem, ok? Então, para a gente poder matar as funções, entender o que elas fazem, a gente vai então entender cada uma delas, tá? Então, onStart é a função de manipulação de eventos que até agora a gente tem mais utilizado, né? Então, quando que ela é chamada, quando que ela é executada, né? Quando a gente, por exemplo, deixa eu colocar aqui um print para a gente poder entender quando que essa função ela é executada. Olá, a função onStart acabou de ser executada, tá? Então aqui nesse caso eu vou fazer o que? Eu vou compilar isso daqui, jogar para a área de scripts, atualizar e aí eu vou rodar, né? Então ela só roda uma única vez. Olá, a função onStart acabou de ser executada. Tudo bem? Então para todo mundo poder entender que ela só é executada uma vez, né? E que nem eu coloquei aqui, né? Ela é chamada uma única vez, chamada e executada uma única vez quando dá inicialização do nosso script. Bem, onCalculate. Para a gente poder entender onCalculate, eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou aqui criar agora um novo. Aí eu venho aqui, coloco aqui um indicador personalizado, tá? Avanço e vou colocar assim, primeiro indicador. Beleza? Primeiro indicador. E aí, olha que interessante, pessoal. Quando eu crio essa função, tá? Então aqui eu já indiquei que o tipo do meu programa é um indicador, tudo bem? Olha que interessante, pessoal. Quando eu uso o assistente do MQL, né, ou seja, eu clico em novo, abre aqui no caso essa tela de assistente e eu escolho qual é o tipo do programa que eu quero desenvolver. No caso aqui eu escolhi indicador personalizado, cliquei em avançar, dei o nome para o indicador, avançar de novo. Então quando eu faço isso, o próprio assistente de criação de programa, no âmbito do MetaEditor, ele mostra para mim o seguinte, olha, qual tipo de onCalculate você quer utilizar. Porém, pessoal, isso aqui, para quem não sabe, é um radio box, né, um botão do tipo rádio, significa que ele precisa de maneira obrigatória ser selecionado, tá? Então, ou você seleciona o tipo de cima ou o tipo de baixo, tá? A gente vai escolher os dois aqui para vocês poderem entender. Agora, onTimer é opcional, onChartEvent é opcional, tudo bem? Então aqui o próprio assistente MQL mostra pra gente quais são aquelas funções de manipulação de eventos que podem ser utilizadas no âmbito de determinados programas, tudo bem? Mas aqui eu não vou usar ainda um timer, nem um chart event, tá? E eu vou utilizar aqui apenas onCalculate, exatamente a primeira opção. Vou clicar em avançar. E aí, como é um indicador, né? Eu preciso colocar aqui se o indicador é em janela separada, blá, blá, blá. Na parte de indicadores, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui mais a fundo, mas agora a gente só precisa falar da função de manipulação de eventos em si. Pois bem, pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora? Olha, quando a gente foi avançando, o próprio MetaEditor, ele criou para a gente aqui, né? O programa, ou pelo menos o esqueleto do programa, primeiro indicador, tudo bem? E aí, pessoal, olha que interessante. Nesse programa nós temos apenas duas funções de manipulação de eventos. Nós temos aqui a função onInit, tá? Então eu vou tentar destacar aqui, pessoal, porque é importante que todo mundo consiga entender, né, onde fica aqui, no caso, o escopo de cada função, tá? Então nós temos aqui a função onInit e aqui embaixo nós temos aqui a função onCalculate. Portanto, para a gente poder desenvolver um indicador na linguagem MQL5, a gente só precisa, pessoal, de duas funções de manipulação de eventos. Dá para usar mais? Sim, dá para usar mais. Agora, qualquer indicador básico, ele só vai ter essas duas funções, tá? Então, a gente vai aproveitar essa aula para a gente falar dessas duas funções. Quem é onInit e quem é onCalculate, tá? Bem, onInit, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print para todo mundo poder entender, ó. A função onInit acabou de ser executada, tá? Uma exclamação. E aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, olha, a função onCalculate acabou de ser executada. Calculate acabou de ser executada. Tudo bem? Para a gente poder entender, pessoal, o funcionamento, eu vou comentar onCalculate e vamos começar aqui falando apenas sobre o init, tá? Então eu vou compilar,
Então, aqui no caso, ó, no indicator plot defined for indicator, não tem problema da gente ter essa mensagem do warning do compilador, tá? Enfim, é só para a gente poder entender como funciona isso daqui. Deixa eu só localizar o arquivo provavelmente já está dentro da pasta indicadores, né? Tá aqui, primeiro indicador. Então, pessoal, olha só, vou limpar, eu vou arrastar, né, esse primeiro indicador para dentro do gráfico. Não tem nenhum parâmetro, não tem nenhum input, né? A gente já falou sobre input, eu não coloquei nenhum único input aqui nesse indicador. E dei OK. Olha só, quando eu dou OK, o que acontece, pessoal? A função onInit, ela só é executada uma única vez quando nós inicializamos o indicador. Então, aqui dentro da função onInit, você vai colocar o que, pessoal? Aquelas tarefas que, digamos assim, precisam ser executadas sempre que você inicializa o indicador, tá? Então, é para isso que serve a função de manipulação de eventos onInit, ou seja, ao inicializar, faça alguma coisa, tudo bem? Então, ao inicializar, faça alguma tarefa. Então, é para isso que serve a função de manipulação de eventos onInit. Lembrando que o onInit, ela sempre executa uma única vez. Tudo bem? Sempre executa uma única vez. É parecido com a função onStart de scripts, né? Mas aqui no caso, a gente utiliza a função onInit ao invés de onStart para indicar que é um programa diferente, né? OnStart, de novo, é uma função, quem lembra, né, pessoal, exclusiva de scripts. OnInit não. OnInit pode ser utilizado em EAs, né? Pode ser utilizada também aqui em indicadores, como é o caso. Tudo bem? Então, a gente viu como funciona a função onInit. Bem, agora eu vou descomentar a linha 35 e agora vocês vão ver, pessoal, olha, a função onCalculate acabou de ser executada. Então eu vou compilar, tá? E olha só, pessoal, como o indicador ele já estava no gráfico, olha só, pessoal, o tempo inteiro nós temos aqui, olha, a função onCalculate acabou de ser executada sendo impressa no gráfico. Então, se vocês passarem um olho aqui, pessoal, né, na hora da execução, como está saindo negócio, como está rolando ticket aqui no mercado, pessoal, ó, dá para olhar que o mercado está aberto aqui agora, né, tem vários tickets ocorrendo, então a função onCalculate, ela é executada inúmeras vezes, ou seja, a cada novo tick, uma nova tarefa é processada pela função onCalculate, tudo bem? Então a função onCalculate, ela difere da função onInit, por quê? Porque a função onInit, ela executa uma única vez, tá? Agora, a função onCalculate não. A função onCalculate, ela executa N vezes, ou seja, sempre que houver um novo tick, a função onCalculate, ela vai ser calculada, como vocês estão vendo aqui, né? Vamos lá, pessoal. Eu vou, dentro do gráfico, pedir a lista de indicadores e vou remover o indicador, meu primeiro indicador, beleza? Removi, então percebam que a coluna aqui de horário não está mais sendo atualizada, sinal de que o indicador não está mais sendo executado, tá? Vou limpar a área de impressão e agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um contadorzinho bem simples, olha, int counter é igual a 0 e a cada novo tick, counter mais, ou seja, ele vai incrementar em 1 o valor do contador, né? Então aqui eu vou alterar um pouquinho o print, eu vou colocar o seguinte, ó, print, só para todo mundo poder entender. OnCalculate, né? Ponto counter igual a counter. E aí eu vou compilar isso daqui, arrastar o indicador para o gráfico e dar OK. Olha lá, pessoal. Claro. Eu esqueci de inicializar isso aqui como static, né, pessoal? Já falamos aqui sobre a variáveis do tipo static. Quem não lembra, né, qual é como funcionam variáveis do tipo static, né? Dá uma revisada aqui no módulo 1, variáveis, né? Aula 7 do módulo 1, variáveis, que é justamente onde eu explico como funcionam variáveis do tipo static, né? Então elas têm um comportamento de variáveis globais. Então eu vou compilar e agora sim, pessoal, olha lá que legal. O contador está mostrando para a gente quantos ticks estão sendo processados e quantas vezes a função onCalculate está sendo chamada, tá? Então a função onCalculate, pessoal, olha só, em poucos segundos, olha só, ela já foi chamada mais de 1000 vezes, tá? Ou seja, sempre que tiver um novo negócio, um novo tick, né, no mercado, então a função onCalculate ela vai ser utilizada e geralmente com a finalidade de quê, pessoal? De atualizar plotagens gráficas
aqui no gráfico onde o indicador está sendo executado. Tudo bem? Nós não estamos vendo aqui, né, pessoal? Porém, por trás desse gráfico nós temos um indicador. Como é que eu consigo visualizar que aqui tem um indicador, pessoal? No gráfico, clica com o botão direito do mouse e você vai ter aqui, olha, lista de indicadores. Tem até aqui, pessoal, um atalho no teclado Ctrl I. Então, quando eu peço a lista de indicadores, olha lá, no gráfico eu tenho que o meu primeiro indicador, né, o primeiro indicador, ele está sendo executado. Tá? Moral da história, esse indicador aqui, pessoal, primeiro indicador, nós não estamos vendo, mas ele está anexado a esse gráfico. E é ele que está fazendo com que isso daqui, olha, ocorra, né, que o contador esteja sendo atualizado e que o indicador esteja sendo atualizado o tempo inteiro, tudo bem? Então, como vocês estão vendo aqui, pessoal, mais de 6.000 chamadas do indicador, primeiro indicador, né, simplesmente por colocar ele no gráfico. Quem é que está sendo processado a cada chamada? A função de manipulação de eventos onCalculate. Tudo bem, pessoal? Então, a gente conseguiu nessa aulinha matar outras duas funções de manipulação de eventos, né? onInit, onCalculate, e agora a gente vai ver as demais funções. Tudo bem? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, a próxima parte da nossa aulinha sobre funções de manipulação de eventos.